E aí eu vou dar o exemplo para vocês de como eu fiz a minha transição de carreira, né? Como eu investi. Eu já estava no doutorado, eu já estava no meu crescimento, eu já estava no meu planejamento profissional. Eu estava no doutorado e na metade dele eu comecei a perder a motivação, né? Aquela paixão, aquele amor pela engenharia. E eu estava estudando finanças. Porque eu estava fazendo doutorado na Alemanha. Então eu precisava entender se aquela minha organização financeira ia conseguir me manter por muito tempo na Alemanha. E por eu estar estudando muito mesmo, gente, tanto na engenharia quanto finanças, eu acabei me apaixonando por finanças. Eu tive aquele momento ali de dificuldade de reconhecer o que estava acontecendo comigo, de eu não querer mais atuar como engenheira, mesmo estando no doutorado, trabalhando mais de 10 anos como engenheira. E eu fui para um especialista, eu tive um mentor, e esse mentor me guiou como eu deveria traçar o meu novo planejamento profissional. E é aqui que eu quero falar o segundo ponto para você. Então, você vai crescer profissionalmente parando, analisando, tendo um autoconhecimento sobre você. Segundo, uma vez que você identificou a área que você quer, o salário que você quer ganhar, o cargo que você quer ocupar, você vai para o segundo momento, que é conseguir um mentor que acelere esse processo. Na verdade, ele vai guiar, porque o mentor ele já passou por esse caminho. Então, ele vai guiar você nessa área para você ter mais sucesso. Então, muitas vezes as pessoas brincam, nossa, como é que tu consegue gravar vídeo, fazer conteúdo, ministrar entrevistas, escrever livro. Inclusive, esse mês de abril vai entrar na pré-venda o meu livro Mulheres Independentes. Você vai encontrar mais informações no site rosiellepegado.com.br e eu vou divulgar aqui para vocês. Então, as pessoas falam assim, como é que eu consigo fazer tudo isso? Eu tive um mentor e eu tenho até hoje. Cada vez que eu vou desenvolvendo uma nova habilidade, entra um mentor para ele avaliar se eu estou no caminho certo e para eu saber, eu diminuo o tempo, né? É um investimento? Mas eu diminuo o tempo e eu tenho um acerto muito maior, tá? Então, o crescimento profissional, ele vai desses pontos. Você se conhece, você tem um mentor e agora a gente vai para o terceiro ponto, que foi o que aconteceu lá com Will Smith. E eu esqueci o nome do outro. Eu sei que ele era o personagem de Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que é a provocação, né? Aqui nesse livro, ele fala exatamente uma cena que ele... aqui você vai encontrar planejamento profissional, planejamento pessoal, ética e comportamento humano, né? E comportamento profissional. O que aconteceu nesse livro foi o seguinte: ele estava na universidade apresentando o trabalho dele, né? Apresentando o projeto, eram só professores, e ele estava apresentando o projeto dele. E um outro professor que não gostava muito dele, ficava perguntando, porém não deixava ele acabar a fala dele, sabe? Toda hora. E não era aquela pergunta, como é que eu posso explicar para vocês? De curiosidade ou em busca do conhecimento. Sabe aquela pergunta para te provocar? Então, era assim que essa pessoa ficava fazendo. E aí ficava fazendo várias perguntas para ele. E até que o momento, ele perdeu a paciência e ele falou assim, dá para você esperar eu terminar de apresentar para você fazer a sua pergunta? Foi desse jeito, bem grosseiro, bem agressivo, bem alto. E aí, aquela pessoa que estava provocando, né, passa a ser a vítima, e você que grita com a pessoa passa a ser o culpado da situação. Então, ele falou que ele ficou conhecido como um estressadinho. Então, assim, todo mundo estava vendo que aquela pessoa estava provocando ele. Mas como ele gritou na apresentação dele com a outra pessoa, ele virou o vilão da história. E ele passou a ser conhecido, todo mundo, lá vem um estressadinho. Então, o que a gente tira de exemplo daquela cena lá do Smith com
mundo odeia o Cris. Um provocou, o outro foi lá, mesmo que na sua razão, foi lá, deu um tapa. E aí, tirando que ali foi uma encenação e tudo, todo mundo sabe que tem marcas por trás e aquilo foi combinado, tirando ali um processo de venda. Se aquilo acontece na sua vida pessoal, provavelmente, se você for o Will Smith, você ficará como um errado na situação. Então, se você quer ter um crescimento profissional e passar por essas situações limitantes com mais facilidade, eu aconselho que você invista na sua inteligência emocional. Porque é nessa hora desse crescimento profissional que você vai ver que vão aparecer algumas pessoas que vão provocar você e você precisa estar centrado. Eu confesso que muitas vezes eu também não tive essa paciência, gente. Sabe? Tem umas pessoas assim, porque eu também não tinha investido na minha inteligência emocional. Então, muitas vezes eu acabava respondendo que nem esse professor, porque a pessoa vinha me provocar e eu acabava entrando na dela. Então, o crescimento profissional, ele exige isso. Ele exige você se conhecer, você ter ética no seu trabalho, né? Você ter um mentor e também você ter trabalhado a sua inteligência emocional. Inclusive, a gente está aqui, né, falando de ética, está aqui com o Grinaldo. Grinaldo, ele é o presidente da APOEF, que é a Associação de Educadores Financeiros do Brasil. E é uma associação com muitos educadores que a gente priva muito, né, a ética, o respeito e o cuidado. Então, inclusive, se você é da área de educação financeira, quer fazer parte da associação, entre em contato com a gente, com o Grinaldo, com o Cleito, o Fernando, que a gente quer levar a educação financeira para o maior número de pessoas. Então, quando a gente fala voltando ao crescimento profissional, quando a gente fala sobre crescimento, aqui o Rafael fala, imagina o quão difícil foi o percurso. Sim, foi difícil e o crescimento profissional é isso mesmo.